apresentar o case A Jornada de Dados na Indústria Case Meber, convidamos Eudemar Neto, da Inova KPI, parceiro Inova Bento. Eudemar Neto é fundador da Inova KPI, empresa especializada em aplicações de Business Intelligence e Data Analytics, tecnologia da informação e inovação, atuando em projetos de análise de dados, indústria 4.0, infraestrutura e desenvolvimento de aplicativos de Business Intelligence. Por favor, Eudemar, seja muito bem-vindo ao Espaço Ecossistema de Inovação. A palavra está contigo. Obrigado. Boa tarde, bom dia, depende, né? Não sei quem já almoçou aí. Meu nome é Eudemar Neto, mais fácil chamar por Neto. Eu sou fundador da Inova KPI, a empresa especializada em Business Intelligence e Data Analytics. Hoje nós estamos situados aqui em Bento Gonçalves, somos uma empresa da Serra Gaúcha, mas a empresa foi fundada em Florianópolis, Santa Catarina, onde morava antes de vir para cá. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês o case da Meber. É uma indústria que não é do segmento moveleiro, porém tem um ponto muito em comum com a indústria moveleira, que é a utilização do Promob ERP. Então, eu vou apresentar um pouquinho rapidamente sobre a empresa, sobre a Inova KPI, e na sequência eu apresento o case da Meber. Bom, nós somos uma empresa da Serra Gaúcha, como eu falei, nós temos mais ou menos 3 anos de atuação hoje aqui na Serra. Nosso foco é a promoção da cultura de análise de dados dentro das empresas. Nesse tempo, trabalhando com tecnologia, eu passei por áreas como segurança da informação, infraestrutura, redes, eu percebi que o processo de análise de dados ele é muito maduro nas grandes empresas, porém as médias e pequenas empresas têm uma baixa maturidade para análise de dados. Então, o nosso objetivo como empresa é a promoção dessa cultura de análise de dados e fazer com que, por meio de aplicativos de Business Intelligence, aumentem essa cultura. É importante dizer que nós estamos instalados no Centro de Inovação aqui de Bento Gonçalves, o Inova Bento. É um centro que fica aqui no SIC, fica o convite para todos vocês conhecerem. É um espaço colaborativo entre várias startups e é uma iniciativa aqui de Bento Gonçalves de promover a inovação aberta aqui da região. Um pouquinho dos nossos produtos, passando rapidamente, né? Hoje nós desenvolvemos aplicativos de Business Intelligence, né? BI, para análise de dados. Então são aplicativos, alguns deles já de prateleira, digamos assim, já aplicativos já desenvolvidos. E também atuamos com aplicativos sob demanda, né? Com desenvolvimento sob demanda. Também atuamos com consultoria de análise de dados, onde nós participamos um pouco mais do processo da geração desses dados, para conseguir criar esses aplicativos com uma análise mais assertiva e com base na necessidade do cliente. Então aqui eu inicio o case da Meber, né? Esse processo de desenvolvimento de aplicativos lá iniciou em 2019. Nessa época eu era funcionário interno da Meber, a Inova KPI não existia. Então toda essa jornada ela passou por esse processo, né, de desenvolvimento, de entendimento dos processos, e eu vou citar alguns tópicos aqui dessa jornada para vocês. Bom, em 2019 o cenário era o seguinte: todos os setores, né, eram análises setorizadas, feitas com relatórios provenientes do Promob, né, do ERP, e tratados no Excel com base nas necessidades de cada um. Cada setor tinha suas necessidades e tratavam esses relatórios internamente. Então, cada profissional, cada analista, de certa forma, é um analista de dados, porque ele precisa captar esses relatórios e fazer esses tratamentos de dados ali no Excel. Bom, a Meber é uma média empresa e essa realidade é a realidade da maioria das médias empresas e pequenas empresas aí no Brasil. Em 2019, nós temos a implantação do sistema MES, com uma startup aqui de Garibaldi. Bom, o sistema MES, para quem não sabe, é um sistema de coleta de sinais. É um sistema que busca controlar a produtividade dos postos operativos, medir se a máquina está parada, quanto tempo ela produziu. E para esse sistema funcionar, é necessário uma aplicação de BI para análise de dados. Em 2019, nós utilizamos o ClickView, para quem conhece, é uma ferramenta de BI, de Business Intelligence. E no final de 2019, nós migramos do Click para o Power BI, onde nós iniciamos esse desenvolvimento de aplicativos. Acho que está sem bateria. Foi? Beleza.
Isso aqui é um exemplo de análise de dados feito em planilha. Para quem é de empresa aí, está acostumado a ver planilhas, né? É básico, mas isso aqui é um exemplo que eu participei, onde nós coletávamos o tempo medido pelo sistema MES e comparávamos com o tempo que estava cadastrado da peça, da produção da peça no sistema. E aí, nessa planilha, nós tirávamos um indicador de diferença entre o tempo realizado e o medido. Isso para aquele controle de cronoanálise, de engenharia, né? Já em 2020, nós aumentamos a nossa maturidade com o processo de análise de dados e começamos a trabalhar mais ativamente com o Power BI da Microsoft. Nós avançamos a implantação do sistema MES, então, fizemos integração com o sistema Promob e começamos a desenvolver os nossos próprios aplicativos para poder fazer análises comerciais. Então, o primeiro aplicativo que a Meber teve para análise de dados via BI foi um aplicativo comercial. Aqui eu tenho um exemplo dele. Então, o que eu tenho aqui, né? São dados fictícios, isso é importante dizer, nada aqui é real. Mas eu tenho uma linha do tempo com controle de preço médio unitário, onde eu consigo ter uma medição de inflação de um item, do controle do preço médio com que eu estou praticando no mercado, controle de quantidade vendida, o faturamento por cor, faturamento por categoria. E são dados básicos, né? São dados simples da empresa, porém esse processo de coleta e apuração desses dados deixa de ser no Excel e passa a ser com aplicativos consultando diretamente o banco de dados da empresa. Então esse aplicativo ele é integrado ao Promob e ele faz atualizações automáticas, trazendo essa informação mais rápida, com mais assertividade e com que o analista, o gerente comercial não precise ficar trabalhando em cima de Excel para conseguir ter a informação que ele precisa. Em 2021, nós fizemos a expansão para mais setores da empresa, né? Então, nós começamos a trabalhar com alguns indicadores para a produção e também fazer digamos, uma democratização da informação da empresa, né? Porque o que eu noto, né? Às vezes, o valor de faturamento para um setor, ele é apurado de maneira diferente para o outro setor. Então, nós começamos a unificação de todos os setores a analisarem os dados na mesma fonte, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de aplicativo, que é o do PCP. Quando todo mundo pensa em BI, pensa em gráficos, né? Pensa em dashes. E o aplicativo hoje mais usado na Meber, ele é basicamente 3 tabelas. Ele faz a gestão da carteira de pedidos da empresa. Então, ele se atualiza 8 vezes ao dia. Hoje, ele conta com mais de 1.500 acessos por mês. Então, basicamente, o que ele faz? Ele controla toda a carteira de pedidos. Os pedidos vão entrando, os analistas ali de PCP eles conseguem visualizar o pedido, o valor solicitado, o valor que já foi embarcado para esse pedido ser faturado, quais os itens que eu tenho dentro desse pedido. Então todo esse controle que antes era feito por tirar relatórios de dentro do sistema, trazer para o Excel para que eu faça a análise que eu preciso, passou a ser no Power BI, né? Em 2022, nós fizemos a conversão de planilhas estratégicas, que eu digo, né? Então, em grandes empresas, normalmente tem planilhas que existem há 10 anos, 5 anos, né? São planilhas que elas têm informações estratégicas para o negócio, mas elas dependem da alimentação manual, da experiência de alguns profissionais para manter essas planilhas ativas, né? Então, os nossos sistemas, basicamente, eles entendem quais são as métricas dessas planilhas, puxam as informações integradas ao Promob e trazem essas informações para o BI em tempo real, com a atualização que você precisa, né? Fizemos também aplicativos para gestão de estoque, consumo de produção, né? E a primeira esboço, né, de indicadores preditivos, né? Que são indicadores que analisam as tendências do passado para poder projetar o futuro. Então, um exemplo deles, né, esse aqui é o gerencial produção. Aqui, novamente, né, são dados fictícios, né, mas ele consegue pegar pelo histórico de vendas do mês, pega a média mensal desse histórico e consegue projetar o faturamento até o final do mês. Então, ele pega o histórico e faz uma projeção, é uma análise preditiva, né, de faturamento. E 2023, né? Então, esse ano nós começamos a estruturar a parte, digamos, a fundação, né, dessas aplicações
de Business Intelligence. Então, todas essas aplicações, elas contam com consultas no banco de dados. E nós estamos criando, né, o tal do Data Warehouse, né, que é o repositório de dados da empresa, onde eu consigo centralizar todas essas informações no repositório, onde todos os aplicativos de BI vão puxar desse repositório. Digamos que é uma base para que nós conseguimos ter uma padronização dessas consultas, minimizar o impacto do tráfego de dados no ERP e conseguir ter digamos, uma maneira, boas práticas de criar análise de dados. Então, aqui eu dei um exemplo, né, de mapeamento de dados, né? Então, é uma estrutura, uma documentação, onde nós conseguimos fazer todo o endereçamento, por exemplo, dos cadastros de cliente, de onde vai puxar, cadastro de produto, cadastro de representante, e unificar isso numa mesma base, né? Esse ano também nós estamos produzindo indicadores para controle de suprimentos e controle de cadeia de produtiva, né? Então, aqui tem uma análise de preço médio de matéria-prima, também são dados fictícios, mas para que a empresa possa controlar, né, o aumento da matéria-prima, o valor da matéria-prima em tempo real, né? E já avançando agora para os próximos passos, né? Então, hoje, no conceito de análise de dados, nós estamos nas análises diagnósticas e descritivas. São análises que olham o passado e diagnosticam, contestam alguma coisa. O futuro da análise de dados, né, é o tal do Data Science, né, que são as análises preditivas, as análises que eu consigo encontrar com os padrões do passado, projeções para o futuro. Também estamos aderindo a algumas práticas de data mining para inteligência comercial, já estamos projetando isso para coleta de dados que estão fora da empresa, né? Então, hoje o processo de BI ele acontece dentro do banco de dados da empresa, dos dados que estão sob o domínio da empresa. Mas para dados comerciais, os dados mais valiosos eles estão fora da empresa, são os dados de mercado. E para que você consiga coletar esses dados e criar uma análise estruturada, você precisa desse processo que é o data mining, né, que é a mineração de dados. Então, esse é um dos nossos objetivos também para os próximos passos desse case. E avançar a automação de apuração de resultados, né? Então, muitos resultados hoje calculados para fins de controladoria, eles são apurados à mão. Então, existe lá um profissional da controladoria que faz a apuração desses resultados sempre de maneira manual. Então, nós estamos entendendo essas regras, o que esses profissionais fazem para criar automação desses processos e não depender mais das pessoas que têm informação mais rápida, né? Aqui eu dou um exemplo de futuro, né, sobre a diferença entre BI e Data Science, porque esses próximos passos, né, hoje a Inova KPI ela está trabalhando muito no Business Intelligence, no BI. E nessa linha do tempo aqui, né, se é uma escala, o BI ele olha o passado, sendo que o Data Science vai olhar as análises para o futuro, né. Então, hoje, até pelo grau de maturidade de análise de dados que nós vemos aqui da região, né, dos nossos clientes, a maioria está nessa análise de dados do passado, nessa análise de dados via BI, né, via Business Intelligence. E o nosso objetivo é a expansão disso para um Data Science, para análise de dados mais preditivas, para encontrar padrões onde se encaixa a inteligência artificial, se encaixa a programação de modelos, né, estatísticos que consigam encontrar predições para puxar, por exemplo, sazonalidade de vendas, quais são os produtos que têm mais sucesso e que vão ter mais sucesso com base nos lançamentos passados, né? Então essa é uma escala legal, ela nos baliza muito sobre para onde nós queremos ir, né? Mas é claro, sempre mantendo, né, a base, a fundação muito bem feita, que é essa parte da análise diagnóstica do BI. Isso aqui é um exemplo de aplicativo web de BI. Então, isso é um aplicativo hoje já desenvolvido de prateleira, que faz integração com o Promob RP, e eu consigo ter essa análise comercial, né? Então, o controle de faturamento, lucro, rentabilidade, ticket médio, o valor faturado no ano anterior, o valor em pedidos, né, emitidos, quantidade de itens vendidos. Todas são informações básicas, né, pessoal? Só que são informações que muitas vezes dão muito trabalho para serem apuradas.
Então, com essa integração direta ao banco de dados da empresa, você consegue ter essas informações sendo atualizadas em tempo real, né? Então, eu tenho uma linha do tempo, né, do faturamento, o percentual de atingimento da meta, eu posso filtrar essa meta por vendedor, uma análise de faturamento por estado, ticket médio, a rentabilidade, lucro entregue, né? Eu consigo também ter uma análise de geolocalização de faturamento, ver geograficamente as cidades onde eu mais vendo, onde eu tenho um ticket médio melhor ou uma rentabilidade melhor. Então, essas são as vantagens do BI. Nada disso vai depender de um profissional ficar atualizando esses indicadores o tempo todo, né? E são aplicativos web também, isso é importante dizer, né? Você consegue acessar todas essas informações de qualquer lugar que você esteja. Então, como tem a aplicação mobile, eu poderia agora mesmo acessar esse aplicativo e ver as informações mais recentes dele, né? Isso aqui é um exemplo de aplicativo mobile também, então dá para customizar essas aplicações de BI para celular, então ter na proporção da tela, ter uma informação mais resumida, talvez para uma equipe comercial que esteja viajando, né? Então também é possível fazer. E aqui está um pouquinho das tecnologias que nós usamos para conseguir fazer esse desenvolvimento, né? Então, hoje, a nossa maior expertise é com o IBM DB2, que é o banco de dados nativo da Promob, né, do RP Promob, que as indústrias aqui da região atuam muito, nós temos já um conhecimento, né, com esse banco de dados. Então, ele, digamos que é a nossa principal atuação para a indústria moveleira, né? Mas também, basicamente, usamos SQL Server, o Power BI, a nossa principal entrega hoje de BI é com o Power BI da Microsoft. Utilizamos Pentaho para o processo de ETL, né? Bancos de dados InterSystem e programação com Python para coleta de dados, né? Para algumas aplicações específicas dependem de uma coleta de dados no processo de data mining com Python. Então, isso aqui é um pouquinho das tecnologias hoje que nós utilizamos para construir esses aplicativos, né? Pode passar. E finalizando, pessoal, de maneira bem breve mesmo, né? Esse é meu contato, meu nome, nós estamos aqui no Inova Bento, tem, não todas as terças, mas com frequência existem eventos lá no Inova Bento, seria um prazer aí vocês comparecerem ali, prestigiar um pouquinho do espaço de inovação aqui da cidade. Muito obrigado a todos e uma boa feira. Muito obrigada, Neto. Até não sei se o pessoal quiser... tem algum tempinho ainda. Se quiser responder algumas perguntas, se o pessoal tem dúvidas. Alguém tem algum questionamento? Vamos aproveitar o palestrante? Não? Acho que está tudo certo, então.